Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né? É um prazer estar podendo gravar vídeo aqui para vocês, compartilhando um pouco mais da palavra com vocês, né? E hoje a gente vai refletir lá em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 17, do versículo 7 ao 11. O capítulo 17 vai falar sobre a profecia, né, que foi anunciada contra Damasco e Efraim. E aí eu vou estar lendo aqui para vocês os versículos que me chamaram a atenção e que Deus falou ao meu coração, e eu vou estar compartilhando com vocês. Isaías capítulo 17, versículo 7. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. E não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cume das montanhas, as quais foram abandonados antes dos filhos de Israel, e haverá assolação. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas e as cercarás de sarmentos estranhos. No dia em que as plantares, as cercarás, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Nos dias de hoje, né, e creio eu que nos dias passados também, né, a gente não olhava, não olha, né, como deveria para o nosso Criador, para Deus. A gente costuma olhar mais para as coisas, para os bens materiais, do que para quem pode nos fornecer. Esse versículo, o livro, capítulo 17 de Isaías, tem falado bastante comigo esses dias. E por quê? Porque, como diz aqui, né, eu estava olhando mais para a promessa, né, com a ansiedade que ela acontecesse, do que para quem poderia, do quem pode, né, fazer com que ela aconteça como tem que acontecer. E isso estava me causando ansiedade. E lá na igreja, né, a gente está fazendo 12 dias de jejum, clamor, né, de oração, pelos 12 meses, um dia para cada mês, né. E ontem, especificamente ontem, ele tem falado bastante comigo, mas ontem ele falou bastante comigo, ele me confrontou, né? E ele perguntou pra mim, ele me confrontou mesmo, sabe? Ele disse assim: por que você não tá orando como você orava? Por que você não tá buscando como você buscava? Ou seja, eu tirei os meus olhos do Senhor e coloquei nas circunstâncias, coloquei especificamente na promessa e não em quem me prometeu. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que a gente não olhe somente para a promessa, esquecendo de quem pode fazer com que ela aconteça, que a gente olhe somente para as circunstâncias, porque a gente deseja tanto conquistar, né? Porque a gente almeja. A gente tem que tomar cuidado com isso, tem que tirar os nossos olhos das circunstâncias, não tirar o foco da promessa, né? Não que você não vá olhar para a promessa, desejar que ela se cumpra, mas que os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente estejam voltados para o Senhor, para que a gente não acabe se perdendo e tirando os nossos olhos de onde eles realmente devem estar fixados, né? De onde eles realmente devem estar firmados. Então, a gente tem que nos voltarmos para o Senhor, nos voltarmos para Ele, para a presença dEle, nos focar na nossa intimidade, no nosso relacionamento com o Senhor, tirar os nossos olhos das coisas do mundo, dos bens materiais que a gente deseja conquistar. Como eu falei, não que seja errado, mas os nossos olhos têm que estar focados no Senhor, para que assim, quando a gente conquista, seja algo duradouro, seja algo agradável da gente ter conquistado, algo que a gente vai olhar
E vai dizer, foi o Senhor que me ajudou, foi Ele que esteve comigo o tempo todo. E a gente vai nos aproximando cada vez mais dele, nos aprofundando cada vez mais no nosso relacionamento com o Senhor, vivendo as coisas que Ele tem pra gente da maneira certa, com os olhos e o coração focados nele, na presença, no chamado, no propósito que Ele tem para cada um de nós. Não nas circunstâncias, não nos bens materiais que a gente deseja conquistar, mas no que Ele pode nos proporcionar, que é a graça, a salvação, o perdão e o seu amor. Então, nós temos que tirar os nossos olhos das coisas, né, dos bens materiais, não olhar para os altares que nós mesmos criamos, né, que nos afastam de Deus, nos deixam cegos, nos impedem de ver a beleza do nosso Criador. E quão bom e provedor Ele é, acabamos fazendo da provisão um altar, um ídolo, que você cuida e adora mais do que a sua intimidade, do que o seu relacionamento com Deus. O que eu tô querendo dizer para vocês? Digamos que você ora tanto por um carro, por uma casa, pelo seu casamento, pela sua família. O que acontece? Você começa a focar mais naquilo. Deus te concede, né? E às vezes, mesmo antes de conceder, você já fica focado somente naquilo. Você começa a dizer, quando eu tiver o meu carro, vai ser assim, assim, eu não vou dar... Tem gente que é assim, né? Não vou dar carona pra ninguém, e ninguém vai entrar na minha casa pra não sujar, pra não fazer isso, pra não fazer aquilo. Enfim, a gente cria um altar e acaba tirando Deus do nosso coração e preenchendo com aquilo que a gente tanto desejou, né? A gente lava o carro todo dia, deixa bem limpinho, mas o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Ele, a gente tá purificando o templo, a habitação do Espírito Santo como realmente deveríamos, estamos olhando para Deus como realmente deveríamos olhar, como o nosso Criador, como o homem que nos salvou, que nos libertou dos nossos pecados e que ainda que a gente erre todos os dias, está ali do nosso lado, cuidando da gente, nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade todos os dias. Ele quer que a gente conquiste as coisas, sim, mas Ele não quer que seja fora da presença dEle, porque fora da presença dEle nada vai durar, nada vai durar tempo suficiente para que você desfrute daquilo com a excelência que Ele tem preparado para você, como diz aqui, né, no versículo 10, né? Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas e as cercarás de sarmentos estranhos. No dia em que plantares, as cercarás, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e da dores insofríveis. Ou seja, você vai plantar, mas não vai colher como desejaria. Você vai iniciar um negócio, um emprego novo, mas não vai ser do jeito que você quer, porque você não está na presença do Senhor. Se você não estiver na presença dEle, nada funciona, nada prospera. Você não frutifica como deveria. Você pode até dar frutos, mas não vão ser frutos bons. Se você não estiver na presença do Senhor, nada vai para frente, porque o seu olhar não vai estar voltado para o seu Criador, não vai estar voltado para Jesus, e sim para as coisas, para as circunstâncias que você deseja tanto conquistar. E não deve ser assim. Eu digo por mim mesma, tem uma promessa, né? Tem algo na minha vida que eu estou esperando há 10 anos. Exatamente 10 anos. 10 anos de luta, né? Expectativas, e talvez ainda não tenha acontecido. Não que Ele não queira fazer, mas porque os meus olhos não estão focados nele como deveria estar. Ele quer mudar algo em mim, quer transformar, quer mudar algo em mim antes de que Ele me conceda o que eu tanto desejo. E que eu espero há 10 anos, mas eu creio que esse ano vai sair, porque Deus é bom, mas antes disso eu tenho que me voltar para Ele, tenho que obedecer e focar no que Ele me chamou para fazer. A nossa casa, casamento só serão fortificados se os nossos olhos estiverem
voltados para o Senhor, se o nosso coração estiverem voltados para o Senhor, estiverem firmados nele, na sua palavra, nós só prosperaremos se nós estivermos voltados e firmados em Deus, porque sem ele nada podemos fazer. Assim como vai nos dizer lá em João capítulo 15, a partir do versículo 4, vai nos dizer assim: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu neles, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem o Senhor, sem nós estarmos na presença dele, não podemos fazer nada, não conquistaremos as coisas do jeito que nós desejaríamos e conforme a vontade dele para nós, não iremos usufruir, aproveitar, nos alegrar em conquistar se ele não estiver em nós, e se ele não estiver em nós, nós neles, nós não iremos frutificar, iremos ficar parados, estagnados no mesmo lugar, não iremos nos aprofundar em nosso relacionamento com o Senhor, não nos alimentaremos da palavra como nós devemos nos alimentar. Se nós estivermos fora da presença, não podemos fazer nada, ele não poderá nos conceder o que tanto desejamos por completo. Nós precisamos da presença do Senhor. Ele é o nosso foco, os nossos olhos, nosso coração, nossa mente, o nosso ser por inteiro tem que estar focado no Senhor, porque sem ele nada vai frutificar, sem ele não podemos dar bons frutos. Os nossos frutos só têm valor se nós estivermos na presença dele. O seu casamento, a sua casa, tudo que você deseja conquistar, os seus bens materiais, só tem valor se você estiver na presença dele, porque vai ser ele que vai te conceder. E sendo ele que vai te conceder, vai ser duradouro, vai ser permanente. E ainda que futuramente você venha a perder, vai ser para que ele te conceda algo maior, porque você passou pela primeira etapa, está pronto, está maduro para receber algo maior. Mas para isso você tem que estar na presença dele e ele tem que estar em você. Mas para isso os seus olhos têm que estar no Senhor, voltados para o Senhor, para a sua palavra, para o chamado que ele tem para a sua vida. E se você não tem certeza do chamado que ele tem para a sua vida, se achegue ao Senhor, se volte para ele e ele vai te revelar o que ele tem para a sua vida, qual o propósito dele para a sua vida. Mas não se afaste da presença do Senhor, não se apegue aos bens materiais, às coisas deste mundo, porque sem o Senhor nada tem valor. O seu maior tesouro, a sua maior conquista é a sua salvação, é a sua intimidade, o seu relacionamento com o Senhor. Então busque ele, não olhe para as circunstâncias, não se apegue às coisas que irão te afastar dele, não se permita ser cegado pelo que quer te afastar da presença do Senhor, mas que você veja cada vez mais a beleza do Senhor Jesus, que você permita que ele entre no seu coração e faça o que ele tanto quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, que é salvar todos vocês, que é transformar e usar vocês para salvar as vidas de outras pessoas. Então se voltem para o Senhor, que os seus olhos estejam firmados no Senhor, no relacionamento de vocês com o Senhor Jesus, que vocês possam viver o extraordinário do Senhor para a vida de vocês, que a glória e a graça dele se manifeste na vida de vocês, em vocês, para que assim o nome dele venha a ser glorificado. Então é isso que eu tenho para dizer, que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje, né? Que nós venhamos nos achegar cada vez mais ao Senhor, olhar cada vez mais para ele, para o chamado que ele tem para a gente, para o propósito que ele tem para cada um de nós. Eu desejo para vocês um ótimo final de semana, que vocês tenham um final de semana abençoado, que Deus abençoe e guarde a vida, a casa, a família de vocês, conceda a vocês o que vocês tanto desejam, né, conforme a vontade dele, e que vocês tenham um mês de janeiro lindamente abençoado, cheio da provisão de Deus, da presença de Deus, crescimento e amadurecimento. Que Deus abençoe, guarde a vida e a casa de cada um de vocês. Em nome de Jesus. É isso, meus amores. Até o próximo vídeo. E que vocês possam se aproximar cada vez mais do Senhor e viver o extraordinário na presença do Senhor. Beijos e até o próximo vídeo.